Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor ao seu coração. E o texto que eu quero ler está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 34. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Da fraqueza tiraram força. Essa palavra, ela ficou muito forte no meu coração nessa manhã. Eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo está falando nesse momento para mim e para você. Esse texto vai falar e vai mencionar a respeito dos heróis da fé. Hebreus 11 fala dos heróis da fé, homens e mulheres, das quais pela fé venceram reinos, homens e mulheres das quais que pela fé praticaram a justiça, homens e mulheres das quais pela fé alcançaram as promessas que Deus havia feito, fecharam a boca dos leões, homens e mulheres que das suas fraquezas, Hebreus faz questão de dizer, tiraram força. Quando nós olhamos, o apóstolo Paulo vai mencionar que ele tinha uma fraqueza, um espinho na carne. E Paulo, lá em 2 Coríntios, ele vai orar para que Deus tirasse essa fraqueza, tirasse esse espinho na carne. E ele diz que orou por 3 vezes. E a resposta de Deus foi exatamente essa: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Homens e mulheres que da fraqueza tiraram força. Sabe, irmãos, nós fomos chamados para lutar o bom combate da fé, militar o bom combate da fé. Nós não podemos viver com uma fé débil, uma fé que está diante de qualquer adversidade ou qualquer situação, ela se torna debilitada, ela quer desistir, ela quer parar. A fraqueza não é e nunca será o estado normal de um cristão. Não pode ser um estado normal de um cristão. A fé é uma obra do Senhor para nos tirarmos dessa condição, para nos livrarmos de toda situação de fraqueza e nos tornarmos fortes. Essa fé que habita em nós, ela precisa ser alimentada pela palavra de Deus, ao ponto de nós encontrarmos forças em Deus para sairmos desses ambientes de fraqueza. A fraqueza surge principalmente pela falta de fé em Deus e também na revelação final de que Deus lhe confiou na sua palavra, a despeito daquilo que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Muitas vezes nós deixamos de acreditar nas promessas do Senhor, e é onde a fraqueza vem. Agora, quando o cristão acredita intensamente naquilo que Deus já prometeu na sua palavra, ele acredita intensamente que Deus é poderoso para fazer. Então esse homem, essa mulher de Deus, ele consegue encontrar força, mesmo no tempo da fraqueza, mesmo no tempo da luta, mesmo no tempo da adversidade, mesmo no tempo da situação contrária, do vento contrário. Elas conseguem encontrar das suas fraquezas forças no Senhor. Eu tenho algo comigo, ou Jesus, Ele faz e me dá a vitória agora, quando eu clamo, ou Ele vai me dar força para suportar até chegar o dia da minha vitória, até chegar o dia da manifestação de Deus sobre a minha vida. E a nossa caminhada como cristão, ela precisa ser dessa forma. Eu e você precisamos ter essa consciência. Quando oramos diante de uma luta, diante de um problema, diante de uma situação de fraqueza na nossa vida, ou o Senhor nos dá a vitória instantaneamente, no mesmo instante,
ou Deus vai nos dar força para suportar até chegar o dia da sua vitória. Mas uma coisa é certa: a sua vitória virá, o favor de Deus virá, o socorro bem presente do Senhor virá, a provisão de Deus virá, a porta vai se abrir, a oportunidade vai chegar. Creia nisso, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Agora, diante de uma luta, eu preciso entender algumas coisas. E o que eu preciso entender, pastor, é que eu e você precisamos reconhecer a fraqueza, a sua fraqueza. Ser humano não é pecado. Entender que você necessita de Deus não é pecado. Sabe, o grande problema é que pessoas, diante da sua fraqueza, escondem, se calam, não confessam as suas fraquezas. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Sabe, fraquezas, elas precisam ser confessadas diante de Deus, e elas precisam ser largadas diante de Deus. Davi é o grande exemplo de um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que, o mesmo Davi que exaltava a Deus na sua grandeza, na sua magnificência, no seu poder sobrenatural sobre a sua vida, mas Davi também era um homem que confessava as suas fraquezas. Salmos 40, no último versículo, no versículo 17, diz assim, Davi, palavras do salmista, dizendo assim: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado. Olha só a palavra de Davi: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Davi, ele tinha consciência de um Deus que era poderoso na sua vida, mas também ele tinha consciência que o Deus que era poderoso, ele se preocupava com ele. Eu quero dizer para você, Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com cada área na sua vida, mas tem fraqueza, que talvez, tem áreas na sua vida que talvez Deus ainda não veio, porque você ainda não compreendeu que o Senhor, Ele é poderoso, Ele é libertador, Ele é o socorro bem presente. Ele é aquele que pode mudar toda e qualquer circunstância. E talvez o que você precisa é confessar diante de Deus a sua fraqueza e se levantar em Deus. Não ficar parado, não ficar estacionado, não ficar prostrado diante dessa circunstância. Nessa manhã Deus está dizendo: levanta, levanta, põe-se em pé, toma uma atitude de fé. A sua fraqueza não pode ser pretexto para continuar te prendendo a essa condição. Não pode ser pretexto. Essa luta não pode ser um pretexto para te paralisar. Essa situação, esse sentimento não pode ser uma desculpa, meu irmão, minha irmã, para te parar. Apocalipse capítulo 3, no versículo 8, o Senhor Jesus falando à igreja, a uma das igrejas nas suas cartas, vai dizer assim: eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ter pouca força, escute isso aqui, por favor. Ter pouca força não nos dá direito de negar o nome de Jesus. Ter fraqueza não nos dá direito de se prostrar e ficar parado. Ter uma fraqueza não nos dá direito de negar o nome de Jesus. Não nos dá direito de viver segundo os nossos desejos, os desejos da nossa carne. Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Existe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Uma porta aberta que Deus já abriu e está abrindo nessa manhã sobre a sua vida. Deus está dizendo: tem uma porta aberta para você. Você tem pouca força, mas nessa pouca força, guarda o meu nome. Não negue o meu nome,
Guarda a minha palavra no seu coração. Firme o seu coração na minha palavra. Não pare, não desanime, não desista. Não desista diante das circunstâncias. Tudo que falta em você, meu irmão, está em Deus. Tudo que você precisa está em Deus. Todo vazio, toda situação que você necessita está em Deus e na sua palavra. O Senhor, Ele é a nossa totalidade. Deus, Ele é a nossa plenitude de vida. Ele é aquele que completa todo o vazio, todo o espaço do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Deus é aquele que nos fortalece a cada dia pela sua palavra. A minha oração nessa manhã é que você se levante, não fique prostrado diante de nenhuma circunstância e creia, Deus só está aperfeiçoando. Deus só está te aperfeiçoando com o poder dele na sua fraqueza. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essas palavras. Que o Senhor abençoe o seu final de semana. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso e bendito de Jesus.